Esperar o doutor entrar aqui. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Você está conseguindo me ver, me ouvir bem? Tô conseguindo, tudo certinho, e você Ótimo, por também? aqui tá bem. O som chega muito bom e também consegui te ver bem. Ah, tá bom, que bom. Então, boa noite, doutor André, boa noite, pessoal. Queria dizer que é um prazer recebê-lo aqui hoje na nossa liga, para a gente conversar desse assunto super importante que desperta o interesse de muitas pessoas, principalmente dos pais, né? É verdade, assim, eu que agradeço e agradeço demais, vou personificar o convite na pessoa do doutor Jaime Lin, né, que é um ex-chefe e agora um amigo, um colega que tenho, que a gente pôde se encontrar há pouco tempo no Congresso Brasileiro, pôde se reencontrar lá. E aí, em uma das lives, eu estive presente e recebi o convite. E para quem gosta de falar, se for convidado, não tem jeito, a gente vai estar aqui. É, Então, assim, muito obrigado você pela disponibilidade, pela atenção que teve comigo até agora. E aí, assim, já chegou um bocado de gente, é bom que a gente vai entrando. Eu acho que é um tema realmente relevante, né? É um tema sempre interessante para a parte médica, mas também para a comunidade geral. E aí vai ser bom bater um papo rápido sobre isso. sim, então, a gente preparou algumas perguntas, mas se alguém tiver algum comentário ou quiser tirar alguma dúvida aqui nos comentários, a gente vai respondendo ao longo da live. Então tá, pra gente começar. Doutora André, as crianças sempre foram assim tão expostas às mídias eletrônicas? Isso é interessante, porque me perguntam bastante isso, né? Sempre que a gente vai, de alguma forma, se a gente for criticar isso, né, no consultório, muitas vezes os pais rebatem dizendo que a televisão está presente há muito tempo e que isso já acontecia antes. Mas se você for prestar atenção, por exemplo, não é como era antes, né? Se você contabilizar, por exemplo, numa sala de aula, quantas telas estão presentes, pelo menos todo mundo tem uma tela. Às vezes as pessoas têm duas, porque tem também um tablet. Então, no consultório médico, há 20 anos atrás, não tinha nenhuma tela. E hoje tem o computador, tem o meu celular, tem o celular da mãe, do pai, tem o tablet da criança. A gente pode contar fácil 5, 6 telas dentro de uma consulta normal na neuropediatria. Então, o que antes as crianças eram apresentadas às telas, cerca de 4 anos de idade, hoje a gente tem uns artigos bem interessantes que mostram que as crianças elas são apresentadas às mídias eletrônicas com cerca de 4 meses de idade. Então, isso mostra que, na verdade, não é o que sempre aconteceu. Né? Não dá para a gente justificar que a TV já estava presente na geração dos que hoje são pais. Porque não estava presente dessa forma, modificou a forma com que as pessoas recebem hoje a informação. Então, geralmente a gente recebe a informação na demanda, né? Então, eu converso isso muito com minhas filhas, assim, se a gente queria um desenho animado, era naquele horário. E aí você também é bem mais jovem, você não vai entender muito bem isso, mas se você perdesse o desenho animado daquele dia, só no outro dia, lá no horário, que a gente ia ter o mesmo desenho animado. Não adianta eu procurar, não tem um YouTube para me mostrar isso. Então a gente tinha que aguardar. E é interessante porque o aguardar é hoje uma dificuldade para a criança e para o adolescente. Hoje, uma das coisas que a gente discute muito em neurociências, e principalmente na questão da neuroeducação, é o quanto que é uma dificuldade para o jovem, para a criança, a questão da espera, de trabalhar o ócio. Então, quando a gente fala, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E eu vou te falar uma coisa, que bom que também não é a mesma coisa. A gente agora está presente, podendo conversar, né? Você está, eu acho que em Santa Catarina, eu estou aqui em Fortaleza, né, no Ceará, e, e muitas pessoas do Brasil todo estão aí no meio. E isso só é possível por causa das mídias eletrônicas, das telas, então a gente não pode só falar mal. Sempre que eu dou uma aula em congresso falando mal das mídias eletrônicas, acontece alguma coisa. Data show apaga, o pendrive não quer abrir. Então hoje, quando eu fui fazer uma live falando sobre mídia eletrônica, eu pensei, eu não vou falar só mal, senão vai cair a conexão, não vai dar certo. A gente não pode falar mal não, vamos dar uma ajudinha. Verdade. Tem que ser os dois pontos, positivo e negativo. Certeza. E aí, assim, sobre a influência da mídia eletrônica no TDAH. Eu acho bacana, assim, quando a gente vai discutir sobre foco e atenção, assim, as crianças elas tendem a ter um comportamento hiperativo até os 3 anos de idade. Isso é normal, tá bom? É natural. Então, a hiperatividade, que é essa necessidade de estar sempre em movimento, ela é natural da infância. É o controle dessa hiperatividade que vai acontecer aos 3 anos que impede que ele tenha os prejuízos. Quando a criança tem prejuízo por um comportamento hiperativo,
aí a gente chama isso de transtorno de hiperatividade, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é que a televisão faz? A televisão, ela entra de uma forma muito surreal na vida da criança pequena. Então, se eu sou uma criança pequena, eu estou assistindo um desenho animado, e no desenho animado a mãe do garoto fala para o garoto, vamos para a praia? E logo em seguida eles aparecem na praia. Só que aí a minha mãe chega e diz assim, vamos para a praia? Eu digo, vamos. Só que não acontece. E aí a gente vai trocar de roupa, vai escolher, aí espera o pai chegar em casa, o pai chegou, entra no carro, pega um trânsito, a praia não chega. A criança vai se irritando, porque ela é acostumada com tempo surreal. Então, a criança, ela tende a ser acostumada nas telas, nas mídias, com uma programação numa velocidade diferente da vida real. Isso traz um prejuízo para o raciocínio lógico quando a gente está falando de uma criança muito pequena. As telas também influenciam negativamente nesses aspectos, porque muitas vezes elas entram como um complemento. Você deve ter visto, e muitas pessoas conhecem, em quartos, né, as crianças estão brincando e a TV está ligada em segundo plano, como se fosse um complemento à brincadeira. E nisso eu vou criando a atenção multifocal dessa criança. A gente presta atenção na brincadeira e olha para a tela. Esse treino multifocal, ou seja, ficar em várias coisas compartilhando essa atenção, que pode ser bom para algumas coisas, mas quando estimulado muito precoce, pode estimular uma atenção multifocal e a dificuldade de fazer o hiperfoco numa atividade só, que é exatamente a dificuldade do TDAH desatento. Então, tanto o estilo por um tempo surreal, quanto a atenção multifocal com a dificuldade de fazer o hiperfoco, podem ser características de uma criança que é muito estimulada com as mídias eletrônicas. É por isso que a gente pede essa restrição e para que não seja tão precoce essa apresentação. A gente tem uma pergunta aqui, ó, da Hannah. As telas antigas causavam menos danos às crianças? Então, a questão de menos dano é porque, na verdade, não tinha tanta exposição. Então, a gente tinha menos exposição, porque a programação infantil da TV aberta ela era restrita geralmente de manhã ou final de tarde. E às vezes no fim de semana. Então não adianta, ele podia estar ali, mas tinha um horário que era jornal e era jornal em todos os canais. Né? Os canais da TV a cabo, que tinham canais específicos para a TV infantil, para crianças, é uma coisa, eu não vou dizer que é relativamente nova, porque vai ser relativamente nova para mim, né? E para os meus contemporâneos, mas é uma coisa que não existia há muito tempo atrás. Então, as telas elas não eram tão presentes na vida das crianças. E por isso a influência não era tão ruim. Mas também sobre essa questão de mudança, existe uma coisa que eu gosto de mostrar nos congressos, que eu acho bem interessante, eu tenho um slide sobre isso, é sobre a diferença na programação do desenho animado, quando a gente pensa nos anos 80, quando pensa para agora. Se você pegar, e aí para vocês mais jovens vão ter que entrar no YouTube e acessar um desenho do Popeye, um desenho dos Smurfs, quando eles conversavam, um olhava para o outro. Então a criança ela é uma espectadora daquela conversa. E aí as pessoas acharam que isso poderia ser ruim. Então agora os desenhos, eles tendem a conversar com o espectador. O Mickey, ele olha para você e pergunta, qual o seu nome? Entenderam que isso seria bom para as crianças, porque estaria conversando com elas. Mas concorda comigo que se a criança não responder nada, isso é ainda pior? O Mickey pergunta qual o seu nome, a criança não responde nada. E ele diz, muito bem. Diga a palavra mágica para surgir a casa. A criança não diz nada. E a casa sobe. Então a criança vira uma espectadora de uma conversa com o personagem. Isso foi ainda pior do que o que era antes, quando ele era um espectador de uma conversa entre dois personagens. Fora que hoje há um desenho animado, nos desenhos animados, há uma necessidade enorme de ensinar números, letras, formas geométricas ou mesmo inglês. E para nós que entendemos que o desenvolvimento ele tem fases, e fases que nesse momento têm outras importâncias, isso não cabe nesse momento. Então você vai encontrar muitas crianças que são inteligentes e que conseguem falar números, letras, mesmo em inglês, e às vezes não consegue compartilhar um brinquedo, não consegue se comunicar adequadamente, a comunicação não verbal ela não é tão interessante. Então é por isso que a gente hoje pede, e aí de novo, intensifica a questão de afastar as mídias eletrônicas naquela fase mais precoce, enquanto a criança ainda está em desenvolvimento. Tem alguma idade para introduzir o inglês? Então, a língua estrangeira, assim, se a gente pensar na língua estrangeira como a língua mesmo, assim, você pode começar desde sempre. Então, assim, vamos falar, por exemplo, casais binacionais, em que um pai e a mãe têm nacionalidade diferente. Cada um deve falar na sua língua natal,
né, e na sua língua pátria, e desde muito cedo ele pode ser exposto, por exemplo, ao português e ao inglês. O problema não seria a língua estrangeira, mas sim a programação ensinando forma geométrica em inglês. Que aí a gente acha que isso não cabe, não dá nenhum ganho intelectual para a criança aprender muito cedo a contar inglês. Ah, tá. Tem outra pergunta. O Jaime até perguntou se eu acredito que a exposição às mídias pode estar relacionada com a atraso de linguagem. Na verdade, isso sempre foi muito discutido e hoje está sendo cada vez mais claro que o excesso de mídias ele não é um causador pontual, assim, único, mas em crianças que têm uma predisposição para esse atraso, o excesso de mídias eletrônicas pode sim estar relacionado com isso. Então, como a gente nunca sabe se o meu filho vai ser ou não ele um preditor dessa possibilidade, a gente prefere evitar, porque sim, existe a relação da exposição precoce com o atraso de linguagem. Em relação ao autismo? Em relação ao autismo, a gente vai acabar que vai entrar no mesmo link. A mídia eletrônica ela não causa o autismo, mas em crianças que estão inseridas no espectro autista e que precisam de mais contato visual, de mais socialização, expor excessivamente as telas reduz, né, o meu efeito positivo. Eu sempre explico para a família, eu digo, olha, a TV ela não vai regredir, tá certo? Mas é um tempo perdido. É um tempo em que a gente não tem ganhos. Eu estou ali fixo no algo que não vai me dar um ganho. A não ser que eu esteja junto com o filho. Então, se eu estou lá junto com ele, e o Mickey pergunta, né, eu estou lá com a minha filha, o Mickey pergunta qual é o seu nome. E aí eu digo para ela, fala, é Isabela, é Helena. E aí elas falam, Isabela, é Helena. Aí o Mickey diz, muito bem, nesse momento, pela interação, é válido. Agora, se eu deixo a criança só com a televisão e não tem essa troca, aí não acontece. Aí não acontece. E o uso excessivo das mídias pode piorar o sono da criança? Sim, na verdade, gente, aí são artigos bem definidos. A gente sabe que usar excessivamente as telas tem um fator importante na redução de horas de sono da criança. A luz azulada, que geralmente é emitida pelo tablet, o celular ou mesmo a televisão, tende a fazer uma redução da expressão, né, da secreção de melatonina. Isso faz com que mais tarde eu vou ter a necessidade de que é hora de dormir no sentimento da criança. Ela tende a dormir mais tarde, por isso menos horas de sono. Tem uns artigos bem interessantes que mostraram que ter TV no quarto, ou seja, não é só a questão de assistir televisão, mas as crianças que tinham televisão no quarto tinham sono menos efetivo, com menor carga horária, menor eficiência de sono, ou seja, menos tempo de sono. Então, a recomendação que fica sempre é de que a gente deve evitar a televisão no quarto de dormir das crianças. Se você tiver um quarto que é um quarto de brincadeira, ok, válido, possível. Mas se aquele é o quarto em que as crianças dormem, esse quarto não deve ter televisão, tá bom? E aí você pode estimular, se você quer que a criança assista a TV em algum momento, que essa TV fique na sala, que essa TV fique no seu quarto, mas não no quarto das crianças. O Dr. Jaime fez uma pergunta aqui. Algumas crianças autistas têm fixação por telas. Proibir ou as telas podem auxiliar de alguma forma? As telas, Jaime, excelente pergunta, porque as telas elas podem auxiliar. Se a gente conseguir programas e aplicativos adequados e se a gente tiver, boa parte das vezes, um intermediador. Se a gente conseguir que a gente tenha um mediador que faz com que a função do tablet com a criança seja bem aplicada, pode funcionar bem. O que a gente evita, geralmente, são os jogos muito concretos e repetitivos para crianças em que aquilo não vai trazer um ganho. Mas eu volto a dizer, se a minha criança, que está inserida no espectro autista, fica muito tempo no tablet, numa atividade extremamente repetitiva, ela não vai piorar por isso, mas ela não está tendo ganhos. E a gente sabe, quem trabalha com a área, ou quem é pai, mãe de uma criança inserida no espectro, sabe que o tempo é precioso para esse ganho. Então, se eu puder ter um aplicativo específico, um programa específico, ou mesmo uma programação que traz um ganho, é o melhor. Então, a ideia não é evitar a qualquer custo o tablet, mas quando utilizar, fazer de algo de que seja produtivo para essa criança. E qual que é a recomendação para o uso das mídias eletrônicas? Em relação à faixa etária e carga horária, você diz? Sim. Pronto, se a gente for seguir a Academia Americana de Pediatria, na sua terceira recomendação, eles pedem 0 mídia eletrônica até 1 ano e meio. A única forma que é liberada para mídia eletrônica é a teleconferência, que é o que a gente está fazendo agora.
Isso foi permitido, já era permitido mesmo antes da pandemia para crianças bem pequenas, porque se entendia que alguns pais que moravam fora, ou avós, seriam beneficiados desse contato com a criança. Mas fora isso, toda e qualquer tela seria proibida até crianças menores de 1 ano e meio. A sociedade brasileira, ela pede 0 tela até os 2 anos, tá bom? Dos 2 anos aos 5 anos, pede-se para que seja dado uma programação de qualidade e que a gente tenha, no máximo, 1 hora de tela por dia. Quando a gente fala tela, de novo, a gente vai somar tablet, celular, TV, tudo junto, tá bom? E aí, quando eu tiver mais de 5 anos, não existe 1 hora bem definida, mas se espera que nunca passe das 3 horas por dia e que a gente tenha, que essas telas nunca atrapalhem os horários de alimentação, de repouso, ou de diversão, ou mesmo de estudo. Ou seja, a TV poderia estar presente, mas ela não pode interferir em momentos que são essenciais para a vida dessa criança. Então, 0 até 2 anos, 1 hora de 2 a 5 anos, o mínimo possível, mas no máximo 3 para crianças acima de 5 anos. Perguntaram aqui, até quantas horas antes de dormir pode ver a TV, o celular ou o tablet? Então, assim, a criança ela tende a ter essa secreção de melatonina depois que está em cerca de 30 a 40 minutos de escuro. Então, se você quiser que uma criança adormeça, é muito difícil que você consiga isso se ela estiver naquele momento com o celular na frente dela. Aquela tela azulada, né? Se você olhar de longe uma criança que está no celular, você vai ver o rosto dela azul, já pela luz do celular. Aquela tela azulada vai fazer com que ela não durma de imediato. Existem alguns truques bem legais, a boa parte deles eu aprendo com os pais. O que eu mais gostei, assim, que eu achei bem interessante, era que colocava um horário fixo para a mídia eletrônica. Então ele colocava o seguinte, ele diz, olha, lá em casa a mídia eletrônica tem um horário para acabar. Então vamos dizer que termine 8 horas da noite. Depois de 8 horas, as crianças não precisam dormir. Elas podem fazer tudo, menos mexer em mídia eletrônica. Se quiser ler um livro, pode. Jogar um jogo, pode. Olhar para cima, pode. Desenhar, pode. Mas não pode jogar. E foi interessante porque ele conquistou 2 coisas. Primeiro, o interesse das crianças com atividades não eletrônicas. E o segundo, elas começaram a dormir realmente mais cedo do que quando tinham a mídia liberada. Então, um dos esquemas, na verdade, é você tentar fazer regras relacionadas com a questão do tempo e dos locais. Me perguntam muito sobre essa questão de como reduzir. É difícil demais reduzir. É difícil para todo mundo, tá bom? Eu sempre digo, não vale me encontrar no local se minha filha estiver segurando o celular brigar comigo, porque é difícil para todo mundo. Mas o que a gente tenta? A gente tenta não introduzir isso para que a gente consiga não utilizar. Agora, depois que eu introduzo, que a criança tem esse hábito, é muito difícil tirar. Então você deve ter horário sem tela. Então, eu não tenho tela depois das 8, eu não vou ter tela no horário das refeições, eu não vou ter tela em horário X. A gente deve ter em casa também locais sem tela. Não se usa na sala de jantar, não se usa dentro do quarto, não se usa dentro do carro. Quando você estipula na sua casa horários sem tela, estipula locais sem tela, aí você consegue estabelecer uma rotina mais adequada. Mas volto a dizer, se eu libero, por exemplo, para que seja assistido dentro do carro, depois eu entrar no carro e dizer, não, agora não pode mais, é bem difícil. Então a ideia realmente é a gente tentar desde o começo estipular tempo e locais sem tela. A doutora Aline fez uma pergunta aqui. Já existem estudos que mostrem mudanças nas redes neurais em crianças mais expostas à tela? Na verdade, tem. Tem alguns estudos que são bem interessantes. E, assim, eu acho que talvez os que mais alertariam os pais são os que mostram em relação à função cognitiva. Tem alguns estudos que tentam mostrar que a gente teria nas crianças que são expostas mais tardiamente às telas e que elas são bem estimuladas, mas não com telas, que talvez tivessem um fator cognitivo mais desenvolvido, de forma mais precoce do que as crianças expostas às mídias eletrônicas. Então, hoje a gente tem, sim, artigos bem robustos que falam sobre a questão das telas. Eu acho interessante porque a gente antes assim, tinha empresas assim, que são bem ligadas ao desenvolvimento infantil, mas vocês já devem ter visto antes, a gente tinha dispositivos para crianças muito pequenas que você colocava o celular dentro do dispositivo e as crianças seguravam assim o celular. A criança era tão pequena que ela não conseguia segurar o celular, mas eles fizeram de forma que ela conseguisse segurar. E aí eu te pergunto, se uma criança não consegue sequer segurar o celular, ela teria idade para assistir o que está no celular? É óbvio que não, né? Claro que não. Hoje eu acho que a gente está bem mais maduro quanto a isso. Eu acho que hoje se discute mais isso e eu acho que hoje as famílias tentam reduzir.
Agora, é difícil. Quando eu fui convidado para falar sobre isso, né, eu conversei com o Jaime sobre o tema, uma das coisas que eu estava pensando depois é que a ideia também não é ser muito duro sobre o tema, principalmente agora, na época da pandemia. Tudo isso que eu estou falando sobre redução de tela, não é uma coisa que agora, no meio do que a gente está vivendo, a gente vai chegar amanhã e vai conseguir fazer. Não é minha intenção trazer ansiedade às famílias e reduzir as telas a partir de amanhã. A gente está vivendo agora um período de muita ansiedade para as famílias, os pais e os filhos. Então, não é hoje que a gente vai fazer essa mudança. Mas quando a gente voltar para um ritmo adequado, né, e aí a gente vai viver o que a gente acredita ser o novo normal, quem sabe a gente conseguir aumentar nossos laços, estreitar nossos laços com os familiares e reduzir os nossos laços com o eletrônico e com o consumo. Criar essa consciência, né? É o que a gente espera. Eu, honestamente, acredito pessoalmente que isso que a gente está vivendo agora, que é algo muito difícil e que com certeza vai ser ainda mais doloroso para muitas pessoas, que a gente aprenda algo diferente e possa conviver diferente com todo mundo, né? Então, que a gente possa realmente trazer alguns ensinamentos que vão nos trazer uma vida mais saudável. Uhum. Em que aspectos as telas trouxeram benefícios no desenvolvimento da criança? Olha, assim, aí você me pegou uma pergunta difícil, porque assim, aí eu vou ter que defender as telas, né? O que eu acredito que as telas fizeram, eu acho que as telas realmente aproximaram pessoas distantes, e eu acho que as telas trouxeram a possibilidade para que a gente mostrasse num mundo como o nosso, em que muitas vezes estamos fechados em apartamentos pequenos, em condomínios fechados, a gente pudesse trazer o novo, trazer o mundo, trazer animais, trazer experiências que a gente não conseguiria simplesmente mostrar, ou as crianças não conseguiriam vivenciar em épocas diferentes, em que elas corriam, subiam muro, subiam árvore. Então, eu acho que o poder da tela, ela vem no ensinamento de que ela consegue trazer o mundo para dentro da sua casa. Agora, como utilizar isso é que é a grande dificuldade, né? Se você me perguntar, André, mas como é que a gente faz isso? Não é o programa perfeito, mas é a pessoa do lado. Se você tiver um mediador, tem grande chance de dar certo, seja um desenho animado ou um documentário. Se tiver um mediador, alguém que mostre, olha, aquele é a girafa, olha o pescoço da girafa, meu Deus, como é longo, olha ali. Se tiver esse mediador, pode ser o Discovery Channel, pode ser um desenho animado, vai funcionar. Agora, se a gente tiver só a mídia, a chance disso não ser produtivo é muito grande, é muito grande. Mas existe algum programa assim que é sugerido? Olha, eu não consigo pensar em nada específico, assim, mas quando a gente vai falar sobre crianças, me perguntam muito, assim, uma preocupação que eu tenho é evitar os inadequados. Como é que a gente evita inadequado? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, boa parte das crianças procuram os vídeos on demand, né? Então, assim, seja no Netflix, seja no YouTube, que é quando você procura algo e encontra. A ideia, e eu sempre peço, é para que você tenha que ter uma espécie de rastreio para que seja uma programação infantil. Então, o YouTube, no caso, o YouTube para crianças tem que ser o YouTube Kids. Eles têm um sistema de vigilância bem interessante, é um sistema de vigilância eletrônico, ou seja, existe um rastreio para ver se há imagens inseridas que seriam inadequadas. Existe ainda um rastreio pessoal que eles fazem por amostragem. Então, isso tudo a gente tem para evitar que conteúdo inadequado seja apresentado. E eu volto a dizer, a história do mediador. O mediador ele é importante porque ele é a opinião do pai sobre um assunto. Vamos deixar de falar de crianças, vamos falar de adolescentes. É super interessante que em algum momento um pai assista um jornal com o seu filho adolescente. É naquele momento que ele vai poder passar para o adolescente a sua visão do mundo. Uma coisa que eu sempre digo, e olha quando eu falo de adolescente, tá todo mundo pensando em 15, 16 anos, eu estou falando de 12 anos, tá bom? O adolescente, a criança, pré-adolescente ou adolescente, eles vão procurar a visão do mundo e vai receber essa informação de qualquer forma. Se eu sou pai e mãe, se eu não passar, ele vai receber da mesma forma. Só que talvez ele não receba a minha opinião. Ele vai ter a opinião do colega do colégio, a opinião que ele viu na internet, a opinião que ele viu na televisão. Eu tenho que passar a minha opinião. Então, se eu vi um ato agressivo na televisão, no jornal, eu tenho que dizer a minha história. Eu tenho que olhar para ele e dizer assim, você viu que absurdo, que ato violento, desproporcional. Não poderia, não deveria ser assim. Isso não deveria acontecer. Porque pode ser que um colega olhe para ele e diga para ele, você viu aquela cena ontem, que engraçado? Como foi engraçado? E aí talvez ele aprenda que somente o engraçado. Ele tem que ter o nosso lado da história, o nosso lado como pai. Então, hoje eu recomendo demais para que maiores, quando crianças maiores, possam discutir assuntos que aparecem na televisão. Esse talvez seja um papel da TV aberta.
como ela joga tudo pra gente, sem que a gente escolha, sem que peça, às vezes é uma roleta que vai jogar um assunto que você vai discutir. Mas, no caso, você tem uma faixa etária para isso. A gente também não pode, às 5 horas da tarde, fazer uma discussão com uma criança de 5 anos sobre algo que está totalmente fora da faixa etária. Ela não vai conseguir me compreender, eu não vou passar a minha visão. Mas quando eu estou falando de um adolescente, a gente está assistindo um jornal às 8h30, 9 horas da noite, ali eu consigo dar meu ponto de vista. Então, é interessante que a gente possa, junto com essas crianças, e aí já maiores, eu estou falando de crianças grandes, estar ao lado, para você passar a sua imagem, passar aquilo que você acredita, né? Não pode deixar o jovem aprender só pela TV ou pelo colega, né? Ele tem que ter a visão dos pais. Sim. Em relação a esses conteúdos, a exposição de violência nesses conteúdos pode deixar a criança mais violenta? E isso é uma coisa interessante, porque eu vivencio isso muito no consultório quando a gente vai falar de videogame. Eu pergunto geralmente para os garotos, tu joga videogame? E assim, os garotos, a resposta boa parte é sim, e muitos deles me citam alguns jogos específicos. E geralmente eles citam jogos que não são apropriados para a idade. E eu vou citar os jogos aqui, são jogos muito conhecidos e muito vendidos, eles não vão deixar de ser vendidos porque eu vou citar. Mas, por exemplo, eu posso citar o GTA. Quem não conhece o GTA é um jogo em que o personagem ele comete crimes, como assaltos, assassinatos, ele rouba carros, ele tem missões que são baseadas nisso. Esse jogo ele é extremamente violento, né? Você pode ganhar pontos para cometer atos violentos, e ele recompensa por isso. Um jogo como esse, o jovem, toda vez que eu falo sobre isso, eu falo que não é recomendado, o jovem chega para mim lá na hora do consultório para se defender urgente, né, para a mãe não proibir. Ele diz, tio, eu não vou sair para ir atirando, matando, fazendo isso por causa do jogo. Mas não é essa a minha impressão, sabe? Não é isso que a gente acredita. Tem uma revisão de 20 anos da Academia Americana de Pediatria que ele foi ver o que é que acontecia com jovens menores de 18 anos expostos a mídias eletrônicas violentas. O que é que eles viram? 3 coisas mais importantes. A primeira, o jovem ele começava a acreditar que a violência era uma forma de conseguir algo. Então ele começa a acreditar que a violência é um meio. E não é. E não é. Nós sabemos que não é. Outra, alguns jovens tinham um sentido contrário. Eles começavam a achar que o mundo era mais violento do que o que era de verdade. Então, se você pegar esse jovem e começar a colocar violência, 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 ele na hora do almoço ele está lá assistindo o jornal com muita violência, aí à tarde ele vai jogar mais violência, ele começa a acreditar que o mundo é tão violento e ter medo e muitas vezes desenvolver um quadro de ansiedade por causa disso. E a terceira, que foi a mais clara e talvez a mais prejudicial, é uma coisa que a gente chama de dessensibilização à violência. A criança ela começa a perder o medo que a gente tem da violência. A gente tem várias pessoas aqui nessa conversa, e a maioria delas são pessoas maiores de 18 anos, são pessoas que tiveram uma formação já há algum tempo. E se essas pessoas aqui estivessem em um local em que tivesse uma pessoa acidentada ou uma pessoa muito machucada, a maioria delas teria uma sensação de medo, de nojo, de pavor, porque está impresso no subconsciente dela essas informações. Mas se todo dia eu mostro um assassinato, uma luta, um corte, algo que seja mais duro para uma criança, e quando ela chegar à certa idade, isso não vai trazer medo a ela. E foi visto que essa dessensibilização traz um prejuízo à violência. Porque se eu, André, tiver uma vontade de ser violento porque algo me foi feito, eu vou ter tantas travas que eu não serei violento. Mas se você quebra minhas travas todas e você me exige uma violência por algo que me fez, pode ser que eu seja mais violento do que o que eu deveria. Então, o que a gente está fazendo hoje é dessensibilizando. Talvez as pessoas aqui presentes já tenham visto cenas de jornais em que tem pessoas machucadas e às vezes a primeira fila de pessoas que estão ali assistindo são crianças. Essas são crianças dessensibilizadas, coitadas, que foram extremamente oferecidas a elas materiais violentos. Então, como que elas vão lidar com a violência depois, sabe? Então, a gente pede muito que evite a questão da exposição excessiva de violência à criança. Hoje, a gente tem nos jornais matérias muito tristes. A gente está dizendo para fechar a TV? Não, não é isso. Mas a gente precisa assistir todos os telejornais e se preencher de notícias, e aí tentar apagar um pouquinho isso, pegar o WhatsApp e ser preenchido de mais notícias ruins, e aí ligar, e ir para o Instagram, e aí ver mais notícias ruins. O que isso vai te trazer de bom? Né? Então, a gente não deve ser alienado de forma nenhuma, não é o que eu estou pedindo, principalmente para quem é maior de idade, que tem responsabilidade sobre os seus atos. Mas
O que a gente viu é, eu, André, se eu jogar GTA, eu posso jogar GTA daqui para sempre e eu nunca vou ser desensibilizado, porque a formação dessa minha consciência já aconteceu. Mas se eu tenho menos de 18 anos, isso muda. Então a recomendação é seguir a regulamentação impressa no jogo ou no filme. Se a gente tem algo que seja impróprio para menor de 18 anos, então é porque foi estudado que isso traria, né, um prejuízo a ele e a gente não deve utilizar. Na verdade, estão perguntando se seria um determinismo do meio. Na verdade, a gente acredita muito, né, nessa questão epigenética, de que todos nós somos formados por uma base genética e um meio ambiente que traz uma transformação das nossas características. Então, se eu tenho um meio ambiente tão forte, tão violento nesse sentido, a gente realmente acredita que a gente pode ser desensibilizado, né? Isso acontece na prática. Tem uma pergunta aqui. Os jogos educativos para crianças sem nenhuma patologia são de fato úteis? Eu vou voltar para aquele ponto, assim, se a gente tiver mediadores que tornem isso interessante e que traga isso para alguma prática, sim, podem ser úteis. Mas se você coloca isso como atividade exclusiva da criança e da mídia, por vezes pode não trazer ganhos, entendeu? Por vezes pode não ser perda de tempo. A gente acredita realmente que eu preciso do ser humano, eu preciso do olho no olho, eu preciso do toque, eu preciso da experiência tátil, eu preciso ser mais completo para que isso traga e fixe em mim algo importante. E a gente realmente não acredita que uma mídia aprendida numa criança, simplesmente no olhar, traga experiências futuras interessantes para ela. O Dr. Jaime perguntou aqui, falando em pandemia, existem estudos que mostram a eficácia ou não das aulas à distância para as crianças? Eita, agora o Jaime me colocou na fogueira, é um assunto polêmico aí, porque aí tá todo mundo vivenciando isso aí. Todo mundo que é pai e mãe aqui tem me perguntado muito, a gente tem conversado muito sobre isso. E aí, vamos lá. Se a gente estivesse falando sobre um período comum, em que a gente está vivenciando, está todo mundo de férias, e aí as crianças têm que ficar em casa por alguma razão, aí a gente tem que, talvez, fazer um certo homeschooling, né? Que é esse aprendizado em casa feito por pessoas que não são tutores programados, são os pais. Se eu tiver um tutor, se eu tiver um professor em casa, não é homeschooling, né? É educação domiciliar. Nós estamos no meio do caminho. As escolas estão mandando as tarefas, mandando os vídeos e as crianças estão sendo deslocadas para ficar na frente do computador e depois fazer essa atividade. Num dia normal, isso talvez até funcionasse. Só que assim, eu tenho uns pais que estão ansiosos. Ou porque tem pessoas doentes na família, ou porque estão em risco sobre os seus empregos, ou tem empresas que não sabem como vão continuar daqui a 1, 2 meses. Então, como é que eu vou exigir desses pais que eles não estejam ansiosos, que eles podem sentar ao lado das crianças e dar a ele um material de qualidade? O que é que eu acredito? Que a escola deve dar férias, simplesmente? Não. Eu acho que a escola pode sim pensar no material para ser distribuído. Mas eu seria menos formal, menos didático e talvez mais paradidático. Eu acho que a gente poderia ser mais informal e trabalhar mais com conceitos, trabalhar mais com projetos, do que simplesmente seguir um esquema pedagógico que era feito em sala de aula. O que foi passado, o que está sendo passado pelo computador, dificilmente vai ter um aproveitamento acadêmico. As escolas vão ter que refazer isso. Mas se a gente conseguisse passar, talvez, projetos para que essas crianças saíssem dessa pandemia, também diferentes como nós adultos acreditamos que vamos sair, eu acho que seria muito mais proveitoso. Quando eles voltarem agora, a escola que a escola vai perguntar para essas crianças o que é que eles aprenderam disso tudo, desses meses que ficaram em casa. O que será que eles vão responder? Né? O que vão responder esses garotos que estão lá simplesmente fazendo a tarefa no computador, entendeu? O que é que isso trouxe de engrandecimento? Eu sei que para os pais tem trazido muito estresse, para os pais tem trazido muita ansiedade, uma cobrança enorme, né? Quando entra no grupo do WhatsApp e vários garotos fizeram a tarefa e o seu garoto não fez, e como é que eu vou fazer isso? Eu já ouvi vários, eu atendo muitos pacientes que têm déficit de atenção, dislexia, e eles estão pensando agora, já que o período de férias, eles vão ter que estender e continuar, né, fazendo a tarefa que não conseguiram agora. Então, assim, por quê? Por quê? Assim, o vestibular não está bem aqui? Não, está longe. Está bem longe. A gente tem que sair mais forte disso, né? Eu realmente sou um cara que acredito que muito mais do que a questão didática e acadêmica, a escola precisa passar outro papel e ainda é tempo, tá bom? Eu acho que ainda é tempo. A gente ainda precisa dessa mudança, mas eu acredito que as escolas ainda vão conseguir fazer essa mudança. Verdade. Aqui outra pergunta. Como reduzir o uso de telas?
Difícil, difícil. Aquilo que eu falei no começo, assim, reduzir é difícil, é complicado. Porque, assim, você não reduz se você não substituir. Tem um artigo bem bacana que mostrava sobre a influência do uso de mídias eletrônicas pelos pais nos filhos. Então, assim, como reduzir? Reduzindo o dos pais. Se você reduzir o uso de mídias eletrônicas pelos pais, vocês conseguem que as crianças reduzam o uso delas. Uma dica interessante que eu também ouvi, eu não lembro se era de paciente ou era de colegas, de amigos, que eles chegavam em casa e aí eles colocavam o celular num depósito e eles não podiam usar o celular. E o casal só poderia usar o celular quando as crianças dormissem. Então, assim, até as crianças dormirem, os pais não usavam o celular. E aí tu já viu, né? Assim, quem quisesse usar o celular, meu amigo, botar o menino para dormir, porque ele tinha que usar o celular, então as crianças não poderiam ver. Esse fato de chegar em casa, colocar o celular numa caixinha e só tirar depois que as crianças dormiam, dava aos filhos a ideia de que eles eram importantes e atividades iam ser realizadas direto, olho no olho com eles. E aí, claro, nós sabemos que os adultos querem também usar o celular, mas aí teria um momento do celular. E aí é como se a gente fizesse também aquela educação das crianças para os pais. Não pode em tal ambiente, não pode em tal horário. Então, não pode, né, fazer isso, por exemplo, no horário que é o horário destinado a ficar com as crianças naquele momento que chega em casa do trabalho. Então, reduzir mídia dos filhos não vai reduzir. Tem que substituir. E para substituir, a gente vai ter que estar presente. É fácil? Não. É difícil. Lembra sempre que o conselho que eu estou dando aqui não é um conselho de cima para baixo. Estamos todos no mesmo nível. É difícil para vocês, é difícil para mim também, e todo dia a gente tenta se aperfeiçoar nisso. Tem que encontrar outra interação. Exatamente. Uhum. E sobre o uso das redes sociais? Agora tem muitas crianças usando Instagram, WhatsApp, até onde isso é prejudicial para crianças e adolescentes. Então, assim, tem uns estudos bacanas assim, sobre a questão do uso de mídias. Né? A gente tinha mais de 80% das crianças e adolescentes têm acesso à internet, e a maior parte deles tem acesso à internet pelo celular. Quando eu falo, pode parecer besteira, mas ter acesso pelo celular é um problemão. Porque quando o computador ficava na sala, né, ele ficava naquela sala da casa, se você fosse acessar o computador ali, as pessoas iam ver o que você acessava. Então as crianças tinham uma regulamentação desse uso. No celular, isso é bem mais difícil. Então muitos jovens não têm nenhum controle parental sobre o que acessam. E aí alguns dados foram interessantes porque eles foram ver o que as crianças e jovens pesquisaram. É um artigo interessante, ele faz uma big data sobre crianças de 9 a 17 anos no Brasil, tá bom? E eles viram que mais de 20% das crianças deixaram de comer ou de dormir para usar a internet. Mais de 15% das crianças já procuraram, né, no Google ou em qualquer outro site de informações sobre perder peso. Cerca de 10% já procuraram sobre algo chamado self-cutting, que é o se cortar. E quando eu falo procurar sobre, não significa que a pessoa que procura sobre, ela vai fazer algo, tá bom? Às vezes é uma curiosidade porque ouviu algo do amigo, às vezes é uma curiosidade porque viu o pai repreendendo alguém, às vezes é uma curiosidade porque viu isso, né? A gente só fala que ele procurou. Volto para aquilo que eu falei lá atrás. Se eu estou te dizendo que 10% dos jovens procuram sobre automutilação na internet, e se eu nunca falei com meu filho sobre automutilação, existe uma séria chance dele só ter a informação da internet. E eu preciso dizer o meu lado. Eu preciso dizer o que eu acho disso. Então, esse número, ele sempre que a gente mostra isso nas aulas, isso assusta um pouco, porque é interessante como não há um controle parental sobre o uso. Não há. O Google é uma porta aberta. Quando a gente saía de casa, se a gente saísse de casa 20, 30 anos atrás e deixasse as crianças, e você quando volta, você sabe onde as crianças estavam. Elas estavam em casa. E quem teve acesso à casa? Você sabia, era só o fulano ou a fulana. Hoje, quando os pais saem de casa e quando eles voltam, eles não sabem até onde elas foram. Porque a internet é um mundo aberto. Então elas foram em muitos locais e muitas pessoas entraram ali na vida delas e deixaram informações. Então, a gente tem que hoje sentar e falar muito mais, porque as pessoas vão falar, a internet vai falar, o coleguinha vai falar, né? Então, quase 10% das crianças e adolescentes procuraram sobre drogas na internet e um pouco menos do que isso também procuraram sobre suicídio, só para complementar os dados que geralmente eu passo. Então, eu estou falando sobre temas que ou a gente conversa, ou eles só vão ter a informação que eles obtiveram no Google. E o primeiro site de pesquisa vai ser o clicado. Então é uma roleta. Eu tenho que passar um dado, né, real para essa criança. Eu tenho que passar aquilo que eu acredito, que a minha moral, a minha ética, a minha religião defende sobre um certo aspecto.
Então, a gente não é um detentor da verdade e quando você estuda o desenvolvimento infantil, você vai vendo que os pais vão perdendo esse poder e os amigos vão ganhando um poder quando chega na adolescência. Mas eu ainda tenho um certo poder com ela se eu trabalhei isso desde criança. Então, esse poder serve para eu dar uma informação e essa informação ser guardada. Ele pode não utilizar, mas às vezes lá na frente, quando algo for oferecido, quando algo se externar para ele, ele vai lembrar de uma informação que eu dei e aí o jovem vai poder usar. Né? Então, extremamente importante a gente entrar na vida da criança e falar um pouco com ela. E aí a gente falando sobre redes sociais, assim, a gente vai ter um problema sério, que era o problema relacionado ao cyberbullying. Né? Quando eu discuto bullying no consultório, as pessoas sempre falam, né? O bullying sempre aconteceu. O bullying ele não acontecia da forma com que é hoje. Porque hoje existe o cyberbullying. Então a criança sai da escola e continua sendo atordoada por essa questão. Então, imagine que eu tinha uma paciente, uma garotinha, que quando ela passava o dia, a manhã toda, ela recebendo apelidos na escola. E aí, quando era tarde, os garotos incluíam ela no grupo de WhatsApp e colocavam o nome dela, o apelido dela, no que seria o cabeçalho, o título do grupo e a foto dela. Todo santo dia. E aí você pergunta, André, por que ela não fala? Por que ela não fala para o pai? Por que ela não fala para o professor? As pessoas que sofrem bullying, crianças, geralmente acham que tem culpa sobre isso. E por muitas vezes se calam. Então você imagina você passar a manhã sofrendo na escola e o dia sofrendo, a tarde sofrendo em casa, acreditando que os pais podem ver aquilo e você é culpado por isso. O cyberbullying é extremamente cruel. E a gente hoje sofre muito com isso. Então, outra coisa para conversar com os jovens, tem que se conversar muito sobre o WhatsApp. O que pode e não pode ser enviado, que fotos podem e não podem ser enviadas, os cuidados, essa etiqueta social que existe na internet, os cuidados para que isso não aconteça. E aí vale para todos os grupos, né? Os meninos, as meninas, os mais novos, os mais velhos. Se a gente não faz uma orientação desde muito cedo, isso acontece. E aí a gente tinha algumas ferramentas que foram criadas para o bem, né? Então, o Orkut foi criado lá atrás para reunir grupos. Ele migrou depois um público para um Facebook e hoje divide um público com o Instagram. Aí tem artigos sobre cada dessas, o que é que cada um é bom e o que cada um não é bom. E aí eu vou te dar um exemplo, que é a questão do Instagram em relação à questão do narcisismo e da vaidade. O Instagram ele é massa, ele é mágico, a gente está conversando por ele agora. Ele faz com que eu possa me encontrar com amigos que já não moram na mesma cidade, a gente possa saber quem nasceu, filho de quem casou, curtir a foto demonstrando que você está de certa forma presente. Isso é muito bom. Só que aí o que é que acontecia? A tua curtida tinha mais do que a minha. A tua foto tinha muito curtida. Mas como é que você conseguia essa curtida? Eu tento fazer igual, eu tento conseguir minhas curtidas. O Instagram ele tem uma preocupação com isso. E aí o que é que ele fez? Hoje você não consegue saber quantas curtidas tem na foto das pessoas. Isso não foi do nada. Por que o Instagram tirou isso? Eles viram que trazia mais ansiedade e depressão em jovens ter fotos pouco curtidas. Então, tirar essa ideia de quantas curtidas tem uma foto foi uma forma dele tirar a competição pela exposição. Porque a procura pela exposição fazia com que jovens, meninas realmente muito jovens, usassem menos peças de roupa para que sabiam que as fotos com menos peças de roupa eram mais curtidas. Então, foi feito todo um trabalho, e aí isso é um trabalho bacana que as mídias conseguem fazer quando querem, que é essa de saber assim, o que é que prejudica esse garoto e como é que eu posso fazer para que eles não procurem esse prejuízo. Porque não adianta eu só fazer uma campanha, gente, não lutem por curtidas. Então eu tenho que ser incisivo e dizer assim, tá bom, você não vai saber quantas curtidas todo mundo teve, e aí você não vai poder lutar por isso. Então, cada rede social tem seus lados bacanas e tem seus lados que não são bacanas, né? Então a gente não pode falar mal do Instagram se a gente está utilizando ele como uma ferramenta para disseminação de informação. Mas a gente tem nossos problemas também que são relacionados a ele. A gente tem hoje no jovem uma busca, né, por informação que parte das redes sociais, das mídias eletrônicas, o YouTube, o Netflix. Eu sempre falo para os pais, a gente tem que entrar e perguntar assim, o que é que tu está assistindo de série? Ele vai começar a numerar um bocado de série que você não conhece. Senta e vai assistir. Senão não vai ter assunto. Senão você senta lá e não sabe o que conversar, né? A gente vai estar falando da novela, vai estar falando de um programa que não tem nada a ver, e ele vai estar falando de uma série que você não conhece. Então, conhecer a série que o adolescente assiste, falar sobre alguns assuntos, é bacana, mostrar que há um interesse no mundo adolescente, né? Vai fazer com que ele também tenha interesse no seu mundo e a gente consegue chegar num nível em que a conversa fica mais reta, né? Para uma abertura, com certeza. Aqui comentário das crianças blogueiras. Sobre a questão das crianças blogueiras, a grande questão vai de novo, a gente volta para a questão da mediação. Se a gente tiver uma boa mediação,
A gente não vai ter, porque assim, uma criança ela não tem como ser formadora de opinião, já que ela está sendo formada a sua opinião até os 18 anos. Então, como é que ela poderia formar a opinião de um adulto se, na verdade, ela está em formação? A criança blogueira, o que ela precisa, na verdade, é de um bom mediador, que saiba quando está fazendo nela a questão de uma promoção bacana, mas não está fazendo, por exemplo, uma overexposição, né, que possa trazer um prejuízo futuro a ela. Eu acredito muito, né, nos pais como mediadores. Eu acho que os mediadores fazem com que isso seja sempre algo mais proveitoso. Se for feito de uma forma bacana, vai ser legal. Até porque as crianças, elas buscam muito isso, né? Se eu só tivesse adultos, por exemplo, no YouTube e tudo, as crianças talvez se interessassem menos. Então elas procuram muitas vezes programas que são, entre aspas, feitos por crianças, porque ali elas se espelham, né? Uhum. Aqui tem uma pergunta: como abordar esses tipos de assuntos do nada? Quando a gente falou sobre criança ter dúvida e buscar na internet, como que os pais podem abordar? Os assuntos que a gente falou sobre drogas, álcool, tudo isso. Se a gente, assim, me falam muito sobre isso, assim, qual é o momento, né? É interessante, porque eu estou sempre citando artigo, assim, como médico, e aí você me entende que a gente tem uma responsabilidade enorme sobre o que a gente fala, e nada, absolutamente nada do que eu falei desde as 7 horas da noite até agora é de achismo. Nada do que eu falei para vocês. Tudo tem um embasamento, é tudo baseado em evidência, tudo baseado em algum artigo em que eu somo a minha experiência de consultório. Então vamos lá. Tem outro artigo interessante que fala que 5 refeições semanais com a família diminuiu a exposição e a procura por álcool e drogas nos adolescentes, certo? Então, ali na mesa a gente consegue sentir se há algo diferente, se tem algo errado, se algo foge do esperado. É naquela conversa. Se eu não almoço ou janto ou tomo um café com meus filhos, é mais difícil que eu perceba e talvez quando eu perceba não seja a hora. Um pai que tem uma real ligação, ele vai perceber o momento. É assim, eu estou assistindo um filme e naquele momento rola uma cena que você percebe que é uma cena diferente, que tem algo que sugira, né, uma relação sexual. Ali é o momento, às vezes, a depender da resposta do garoto, da garota, já um pré-adolescente ou adolescente, de você entrar e falar coisa. Então, se naquele filme, se naquela... A TV, ela entra nisso, como eu disse para você, porque como ela é uma caixa de surpresas, ela apresenta coisas que às vezes a gente não espera, esse é o momento. E eu falo muito para os garotos no consultório. Às vezes eu vejo os garotos já querendo ser mais adolescentes e tudo isso, e aí a gente entra num assunto e às vezes fala um assunto como, por exemplo, relação sexual. Né? Tá lá o garoto, a mãe, e a gente está conversando, e ele falando, porque tu vai pra festa, porque tem as meninas. Eu falei, cara, tu tá se cuidando, né? Você sabe o que é se cuidar. Se a gente percebe que ele fica encabulado, alguma coisa que quer cortar o assunto, e às vezes os pais querem cortar o assunto, eu mesmo digo, peraí, não, mas se esse assunto não pode nem ser falado assim, então é que aí a gente pode nem pensar em nada sobre isso. Então vamos voltar atrás. A gente tem que sempre pensar que assim, um garoto que quer ter uma presença numa festa, um garoto que vai estar exposto a tudo, eu tenho que, em casa, trabalhar. Porque quando ele chegar na festa, a exposição ao álcool vai estar lá, presente, muito claro. Então, como é que é esse meu garoto? Se o meu garoto, se eu acredito que eu tenho um filho ou uma filha, que ela pode ir para uma festa sozinho, esse é um garoto e garota que ele pode sim conversar sobre álcool e drogas. Porque ele vai ser conversado em algum momento. E o garoto e a garota precisam ter uma resposta quando for presente a ele aquela questão. E aí a gente tem que falar. Se eu acho que é muito cedo para isso, então é uma criança que não pode ser exposta ao mundo. E é essa balança que você tem que ter, né? É difícil, é bem difícil. Mas o ideal é ser sempre um pouquinho na frente. A gente tem que ser na frente. A gente não pode estar esperando ele me perguntar. Não, eu vou estar sempre dando um passinho na frente. Uhum. Aqui perguntaram se tem alguma idade para o adolescente ter o próprio celular. Olha, cada cabeça é uma sentença, porque eu tenho a cabeça dos pais que vão decidir isso e eu tenho um adolescente que ele é diferente, né? Depende muito. Garoto e garota é diferente, depende da genética de cada um. Eu não aconselho crianças pequenas. Eu acho muito difícil que uma criança que tenha menos de 11 anos, por exemplo, tenha a condição de gerir um celular sozinho. Eu acredito que com 12, 13, 14 anos, ele ainda precisa ser uma coisa compartilhada. Sabe uma coisa que eu defendo? Vai ter um celular? Bacana, vai ter um celular. Quem carrega o celular são os pais. O jovem, o criança pequena, assim, 12, 13, não tem carregador. O carregador é do pai e da mãe. Então chegou à noite, entregou. Mãe, carrega. E nessa hora, galera, fechou o ouvido, criançada. Nessa hora, você vai ter acesso a todas as informações desse celular. E assim, isso não é escondido, não. Eu tô brincando falando assim, mas eu digo lá no consultório, na frente.
Nessa hora, é a hora do celular do pai e da mãe. Para saber se é um Instagram, se está adequado, se recebe mensagem inadequada. Eu já tive pais que, porque 2, 3 dias não fiscalizaram o Instagram, houve sérios problemas em relação às mensagens que foram recebidas, tá certo? Então, esse carregar à noite é com os pais. E assim, mas eu não quero porque é meu celular, porque... Ok, então não temos. Se eu não consigo ter um celular que eu possa confiar que meu pai vai ter acesso, eu falo muito para o jovem assim, você tem que estar num grupo de WhatsApp imaginando que seu pai e sua mãe podem estar presentes. Porque se esse grupo de WhatsApp não pode ter seu pai e sua mãe presente, então não é um grupo adequado para você com 10 anos de idade. Nós não estamos falando de um jovem de 16, tá bom? A gente não está aqui sendo imaturo imaginando que o jovem de 16 não teria essa capacidade. Eu estou falando de uma criança de 11 anos. Então, eu não vejo uma idade ideal, mas eu acho muito difícil que uma criança com menos de 11 anos, por exemplo, tenha maturidade para ter um celular. Não que ela não possa utilizar em momento específico. Pegar o seu celular e dizer, toma, vai lá, brinca disso, brinca daquilo. Isso pode acontecer com crianças menores. Vamos abrir a caixinha que a gente está com 9 perguntas. Vamos ver como é que é. Vai lá. Qual é a pior exposição? A tela de tablet ou de computador? Tem alguma... Oi? Você falou mais alguma? Tem alguma diferença de uma exposição no computador, tablet, a TV? Tem alguma... Na verdade, assim, o tablet e o celular, eles usam mais uma luz ainda mais azulada, geralmente, né? Porque hoje existe mais proteção para a tela do computador, mas todas elas não são muito bacanas. A oftalmologia também defende, geralmente, que a gente... É melhor usar a TV do que o tablet e o celular, porque ele é muito próximo aos olhos, mas a gente está falando de 3 telas que realmente não são muito bacanas, não. Deixa eu ver... Tá pedindo para falar um pouco de TDAH e o isolamento social. Eu vou ser rápido, porque eu tô vendo que a gente tem, eu acho, 8 minutos para terminar essa live, né? Então, assim, é uma dificuldade. Se a gente tiver características hiperativas, é uma grande dificuldade. Se a gente estiver falando de um desatento, na verdade, dá para sair melhor. Mas quando a gente está falando de hiperatividade, que é aquela necessidade de estar sempre em movimento, várias atividades ao mesmo tempo, o isolamento social traz mais ansiedade. Então, as mães dos garotos e garotas que têm TDAH percebem que quando eles estão muito ansiosos, eles tendem a ficar mais sintomáticos, né? Então, o isolamento social traz mais ansiedade para todos na casa e, com isso, piora das características do TDAH. As telas podem agravar as mioclonias? Pronto, vamos lá. Se a gente pensar em mioclonia, é porque mioclonia ficou aberto, né? E aí talvez algumas pessoas não entendam. Mioclonia é um movimento breve, né, muscular, que tem alguma relação com epilepsia e outras vezes não. A gente tem mioclonias benignas do sono, por exemplo, que acontecem, que são aqueles sustinhos no início do sono, que é um fenômeno benigno, não tem nada a ver com epilepsia. A gente tem também mioclonias, né, que podem ser epiléticas. Então, não tem essa relação necessariamente direta da tela. Assim, essa questão da tela com epilepsia, se a gente tiver uso de tela que reduz o tempo de sono, privação de sono piora a epilepsia, tá certo? E a gente tem alguns tipos de epilepsia que são fotossensíveis, que algum piscar em alguma frequência específica pode desencadear as crises. Mas isso não é algo que sempre acontece. Acho que a gente já respondeu a maioria dos assuntos. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem aqui nos comentários, alguém. Estou vendo se tem alguma dúvida. Eu acho que a gente conversou bastante, né? É um tema bacana de falar. Aprender bastante coisa. Perguntaram por que não é recomendado tela para menores de 2 anos. Na verdade, a não recomendação é porque a gente tem ainda na criança uma formação do tempo real na cabeça dela e o tempo surreal nas mídias, por isso não ajuda. E como são crianças que estão no desenvolvimento da linguagem, e a linguagem ela precisa do olho a olho, ela precisa do toque, a gente precisa das texturas, a gente não recomenda, tá bom? Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria também. Você quer deixar algum recado final, Dr. Jaime está perguntando? Então, o recado final, acho que assim, não vai nem ter a ver muito com tela, mas tem a ver com o que a gente está vivendo. Eu primeiro agradecer, né, o convite na pessoa do Jaime, porque foi meu contato, mas muito obrigado também pela sua atenção, né, que teve até o momento aqui da live. Fico à disposição para outros momentos e fica as orações para quem nesse momento não está bem,
e precisa de apoio, né? Somos um país muito grande, a gente é praticamente a Europa inteira aqui dentro. Vocês em Santa Catarina talvez estejam vivenciando um momento diferente do que a gente vive aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Nesse momento, para a gente, não estamos num momento fácil. A gente espera que a gente consiga passar por isso, mas no momento não está sendo fácil para a comunidade de Fortaleza. Mas a gente acredita que isso tudo vai passar e que a gente vai conseguir ficar bem e que a gente vai poder ter outras reuniões como essa, e aí que nas próximas reuniões, quem sabe reuniões presenciais, viajando o Brasil de novo, e que a gente possa de novo dar um abraço em quem a gente ama, né? Então, vai ser muito bom quando tudo isso passar, e espero que a gente realmente consiga viver depois disso o que a gente chama de novo normal. E desse novo normal, com certeza, vai ser muito mais próximo, e não vamos usar tanto as telas, né? É verdade. Eu queria te agradecer por a disponibilidade, foi ótimo, eu acho que tá só recebendo elogios, todo mundo gostou, foi muito bom. Legal, estão Falar pedindo. sobre propriedade, foi muito legal mesmo, foi muito produtivo. Muito obrigada, tá? A gente fica muito feliz aqui da Liga de a gente conseguir ter essa conversa. Que bom, que bom. Estamos sempre à disposição, tá bom? Tá Um bom? abraço, obrigado pelo Essa convite. tá gravada, tá, gente? Eu vou deixar, já vou gravar e salvar ela. Tá bom? Tchau, obrigada. Tchau, tchau.